Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo ouvindo a voz de Deus. Mas antes vamos relembrar o nosso estudo anterior, número 7, sobre a volta de Cristo. Aprendemos que a Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos então a segunda vinda de Jesus. E o texto clássico da segunda vinda está em João 14:3. Quando Jesus voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível, literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Lembra? Agora vamos para o estudo número 8. Antes vamos fazer uma oração. Ó Senhor, muito obrigado por causa de esse estudo que vamos aprender sobre a Tua bondade, o Teu cuidado e ter sabedoria para conhecer mais a Tua palavra. Ensina-nos com o Teu Santo Espírito, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Então, queridos, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Você já ouviu falar sobre o milênio que ocorrerá na Terra segundo os relatos bíblicos? Vamos aprender um pouco sobre isso. Vamos lá, pergunta número 1. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 20, verso 6 nos ensina: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então a resposta já está bem aqui. Quando Jesus voltar, meus amados, vai começar o período dos 1000 anos, ou milênios, ou milênio. Então Jesus, a gente viu no estudo da volta de Cristo, ele vai vir, vai pegar ali os mortos, ressuscitar os mortos que estavam aguardando ele, vai transformar os vivos e vai pegar essas duas classes e levá-las até ao céu, ao terceiro céu, onde ficaremos com ele 1000 anos. Então vamos responder aqui: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos? Resposta: verdadeiro. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder? Verdadeiro. Queridos, quando ocorrer a primeira ressurreição, que é justamente o início do milênio, a morte não terá mais poder sobre estes. Saiba que haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição é para a vida eterna. A segunda ressurreição, ela já não deve ser uma ressurreição desejada para ninguém, porque ela será a ressurreição para a morte eterna. Então vamos continuar aqui. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Permanecerão vivos na terra? Não, meus amados. Não vão ficar vivos na terra. Todos os ímpios ficarão mortos na terra, como vamos ver nesse estudo. Pergunta 2. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Apocalipse 24. Continuando. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, respondendo à pergunta número 2, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Os salvos receberão a autoridade de julgar? DOF? Verdadeiro. Iremos julgar, meus amados. Julgar no sentido de verificar o que Deus fez para aqueles que não subiram, porque na primeira ressurreição ressuscitarão aqueles que estavam aguardando a volta de Jesus. Aí nós veremos nos livros do céu por que algumas pessoas não subiram, não foram ressuscitadas, não compareceram ali
perante esse grande momento. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu. Vamos lá? Falso. Porque Lúcifer, ele está condenado. Ele vai ser destruído. Vamos ver depois, no finalzinho desse estudo. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Sim, meus amados. É como vimos aqui. Às vezes nós temos amigos, parentes, pessoas que amamos, e essas pessoas não estarão lá, não ressuscitarão na primeira ressurreição e não serão transformados e trasladados na volta de Jesus. E aí precisamos compreender por que essas pessoas não subiram, por que elas não foram ressuscitadas. Sabe por quê? Porque depois desses 1000 anos do milênio, nós voltaremos e haverá então a fase final do julgamento, que é a executiva. Então estamos vivendo hoje na primeira fase, a fase investigativa. Depois vai vir essa fase do milênio, que é a fase comprovativa. E finalmente a fase executiva, que é um estudo para frente que nós vamos ver. Prosseguindo, pergunta número 3. Como ficará a terra durante esse período? Jeremias 4, 23 a 26 diz: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Jeremias 4, 23 a 26. Continuando, e olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 4, de 23 a 26. Continuando. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, e serão como esterco sobre a face da terra. Queridos, você vê aqui a descrição de Jeremias, como será a terra durante o milênio. Jesus ele vem, ele pega ali os mortos ressuscitados, os vivos transformados, e os ímpios eles serão mortos aqui na terra. Eles ficarão mortos durante o milênio. Não haverá ninguém para recolhê-los. Aqui a Bíblia fala que serão como esterco sobre a terra. Ninguém vai chorar por eles, não vão ser sepultados, e até que passe os 1000 anos, a terra ficará sem forma e vazia. Vai ser um grande abismo essa terra, assim como era no início. Então, como ficará a terra durante esse período? A terra ficará sem forma, segundo mostra Jeremias, e vazia. Vai ficar igual lá em Gênesis. A terra era sem forma e vazia, não tinha ninguém, não tinha vida. Voltará a ser um abismo, como antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas o quê? Derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Então, esse será o final, né, dessa parte. Quando Jesus voltar, a terra ficará sem ninguém vivo. Pergunta 4. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha aqui, Apocalipse 20, de 1 a 3. Continuando, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então veja aqui a condição de Satanás nesse momento que começa os 1000 anos. Ao mesmo tempo em que os salvos estarão no céu, durante os 1000 anos, e o Satanás vai ficar aqui com seus anjos sozinho, amarrado nessa terra, porque ele não tem ninguém para tentar, porque os ímpios estarão mortos, todos estarão mortos. Ele vai ficar aqui sozinho, nesse grande abismo que a terra se tornará. Então vamos responder: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Nesse período da terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Pergunta número 5. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios?
Diz Apocalipse 5, 20, versos 5 a 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha aqui a chave, meus queridos. O restante dos mortos são quem? São os ímpios. Eles não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, recapitulando, quando Jesus voltar, aqueles que o aguardavam, tanto os mortos ressuscitados, quanto os vivos transformados, irão para o céu. E Satanás ficará aqui sozinho com seus anjos. E os vivos ímpios morrerão com o resplendor da glória de Cristo, e os que já estavam mortos, desde Caim até a frente, ali todos continuarão mortos. Até quando? Até que se completem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quem tem parte na primeira ressurreição, ele não receberá a morte, porque ele vai viver agora eternamente e vai subir ao céu para ficar os 1000 anos lá, verificando nos livros o que aconteceu com os ímpios. Prosseguindo, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus em Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que ele vai ser solto? Porque depois dos 1000 anos, quando Jesus voltar com os remidos, ele ressuscitará agora os ímpios. Com essa ressurreição, Satanás ele vai aproveitar esse último momento dele para chamar esses ímpios ressuscitados de todos os tempos, de Caim para frente. Todos os ímpios serão chamados para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, ataviada como noiva. Mas vamos ver o final de tudo isso. Respondendo, passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque agora ele pode tentar as pessoas. Ele vai tentar novamente essas pessoas. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, verso 2 diz: Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Apocalipse 21, 10. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Então você vê aqui a cadeia de circunstâncias em que desce a cidade santa, Jesus ressuscita os ímpios, Satanás então agora ele chama os ímpios para poder o quê? Atacar a cidade santa. Vamos responder: a cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus, e fora da cidade estarão quem? Os perdidos, juntamente com Satanás. Pergunta número 7. O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Já até respondemos, mas vamos ver. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Então imagine aqui, queridos, desde Caim ali à frente, todos aqueles que não se arrependeram, eles vão ser ressuscitados. Quando a cidade santa desce, Jesus, ele ressuscita os ímpios, para que esses ímpios logo, logo recebam o juízo final na sua mente e sejam destruídos. Mas antes, Satanás vai seduzi-los, dizer: não, eu sou o conquistador dessa terra, aquela cidade foi tomada por aqueles que estão lá dentro e nós vamos conquistá-las. Imagine o coração dos ímpios, irmãos, cheio ali de vontade de conquistar, de roubar, de matar, de guerrear. Eles vão continuar com esse sentimento e eles vão querer atacar a cidade santa que desceu do céu. Mas vamos continuar aqui. O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Ele reunirá seu exército de ímpios, que será como que a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Pergunta número 8. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade?
Você percebe que toda essa sequência do milênio está em Apocalipse capítulo 20, bem delineada. Diz aqui no verso 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, queridos, é nesse momento que o juízo final sobre as pessoas, os ímpios, sobre Satanás e seus anjos, vai acontecer. Aqui haverá o aniquilamento, a destruição plena e completa de todo o mal acontecerá aqui neste momento. Vamos responder à questão 8, qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Descerá fogo do céu. E o que mais? Enxofre. Os que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo, o que eles vão receber? Eles vão receber a mesma sentença de Satanás. Serão destruídos, aniquilados. O desejo de Deus, meus amados, é salvar. Por isso Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas depois de dadas todas as oportunidades, Ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Então essa é a vontade do Senhor, salvar, apenas salvar. Ele está demorando na sua volta, mas a sua demora ela não tarda, ela é certa. Ele vai vir, ele virá, ele voltará, mas enquanto isso ele está chamando pessoas não para participar dessa destruição final, mas para ter a alegria de estar dentro da cidade santa e participar da eternidade de Deus preparada para todos nós. Está chamando a mim e a você. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer que sejamos salvos. Vamos recapitular? Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia, vai ficar como antes de ter vida aqui na terra. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. E Satanás então formará um grande exército, mas todo esse exército de ímpios, todos serão queimados com fogo e enxofre. Recapitulado então, irmãos, agora vamos para o nosso compromisso de fé. Esse compromisso de fé é aquele momento que você decide se você entendeu o que está sendo passado, se você está aceitando do seu coração o chamado de Cristo para responder a Ele, sim. Quero estar no céu durante os 1000 anos. Com certeza. Eu sei que se você chegou até aqui, é porque você quer estar no céu, não só durante os 1000 anos, mas durante a eternidade. E a boa notícia é que se você receber a primeira ressurreição, você já está garantida a sua entrada eterna nos céus. Então, meu amado e minha amada, vamos escolher aqui, colocar no nosso coração nessa alternativa que Deus dá para nós de estar no céu durante os 1000 anos. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Você sente que o Espírito Santo de Deus está influenciando você a fazer esse estudo, a estudar a Bíblia, a se firmar novamente se você escapuliu de alguma forma dos braços de Jesus no passado, está voltando, está retornando. Então, coloque o seu coração nessa opção que Deus está dando. E finalmente, decida a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Amado, amada, venha fazer parte a partir de agora dos seguidores de Deus. Desse grande exército que não é igual àquele exército que vai sofrer fogo e enxofre. Você agora é um exército de pescador de homens para a salvação de todos eles, inclusive a sua própria salvação. Vamos então ver aqui uma prévia do próximo estudo nosso. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder essa pergunta são muitas. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança.
Vejamos o que a palavra de Deus nos diz no próximo estudo. Queridos, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe você grandemente nessa semana e que o Senhor seja honrado, porque Ele é digno de toda honra e glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Abençoe cada ouvinte. Não desfalte, Senhor, o pão de cada dia e a certeza do amanhã. É o que eu te peço por amor a Jesus. Amém, Senhor. Um abraço, meu querido, minha querida, e até o próximo estudo.